Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o início desta sessão ordinária. Com 15 vereadores presentes e um senhor vereador ausente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária. Solicito à senhora primeira secretária proceder à leitura da matéria do pequeno expediente. Pois não, senhor presidente. Temos proposta de emenda à lei orgânica, projetos de lei e de decreto. O primeiro deles é a proposta de emenda à lei orgânica do município, de autoria do prefeito Ari Fossen, que altera a lei orgânica de Jundiaí para reformular o capítulo da assistência social. De autoria da vereadora doutora Silvana Cássia Ribeiro Batista, que proíbe ao comércio varejista de produtos hortifrutigranjeiros as operações consignadas com o produtor. De autoria do prefeito Ari Fossen, projeto de lei que reclassifica e autoriza doação a Fumas de áreas públicas situadas em Vila Nova Jundiaí para urbanização de núcleo de submoradias ali existente. De autoria do prefeito Ari Fossen, que autoriza subvenções sociais no exercício de 2008. De autoria do prefeito ainda, que reajusta a partir do dia 1º de março de 2008 os vencimentos e o valor do auxílio alimentação dos servidores públicos. De autoria do prefeito, que institui o plano de cargos, empregos, carreiras e remuneração de servidores da DAI Sociedade Anônima Água e Esgoto. De autoria da mesa, o projeto de lei que reajusta a partir de 1º de março de 2008 os subsídios dos vereadores, de acordo com o reajuste dos servidores municipais. Projeto de lei de autoria da mesa, que reajusta, a partir de 1º de março de 2008, os subsídios do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários, também embasados no reajuste do funcionalismo. Projeto de decreto legislativo de autoria da mesa, que fixa o número de vereadores para a 15ª legislatura, que vai de 2009 a 2012. E, por derradeiro, projeto de decreto legislativo também de autoria da mesa, que autoriza a doação ao Instituto de Criminalística de Jundiaí dos bens móveis que especifica. Senhor presidente, essa é a matéria que nós temos no início da sessão. Obrigado, vereadora Ana Tonelli. As listas de requerimentos de alçada do plenário, de requerimentos de alçada da presidência e de indicações já foram distribuídas aos senhores vereadores. As listas de correspondências recebidas acham-se na secretaria à disposição dos senhores edis interessados. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o início da ordem do dia. Pela ordem, senhor presidente. Somente aguardando o registro de presença ainda dos senhores vereadores que se encontram em plenário e não procederam à presença. Havendo número regimental, passamos à ordem do dia. Tendo a ata da 134ª sessão ordinária, realizada em 25 de março de 2008, permanecido à disposição dos senhores vereadores interessados pelo período regimental e não havendo pedido de impugnação ou retificação, consideramos-la aprovada. Questão de ordem, vereadora doutora Silvana. Eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que essa sessão fosse dedicada a todas as vítimas de ontem, dos 2 acidentes que ocorreram na colônia, o que deixou a população da colônia bastante entristecida, principalmente com o falecimento da pequena Beatriz Blanco e do senhor Geraldo Pinto, inclusive paciente lá da UBS Colônia,
em que foi uma fatalidade. 2 acidentes que aconteceram praticamente em 1 hora, os 2 acidentes graves, e que a gente fica muito entristecido com essa situação. Uma mãe que perde uma criança de 4 anos e uma família que perde aí o seu Geraldo, uma pessoa muito querida lá do Jardim Pacaembu. Está deferido o pedido verbal de Vossa Excelência, a vereadora doutora Silvana. Essa presidência informa que amanhã ocorrerá a audiência pública número 84, cuja pauta convite é projeto de lei de número 9.957, de autoria do prefeito municipal, que reclassifique e autoriza a doação à Fundação Municipal de Ação Social, a FUMAS, de áreas públicas situadas em Vila Ana, para a urbanização dos núcleos de submoradias ali instalados e da outras providências correlatas. Primeiro item da ordem do dia, projeto de lei de número 9.938, de 2008, de autoria da vereadora doutora Silvana Cássia Ribeiro Batista, que exige nos serviços veterinários a fixação da inscrição que especifica. O projeto está em discussão. Peço a palavra. Com a palavra, a sua autora, a vereadora doutora Silvana. Senhor presidente, senhores vereadores, este projeto foi um projeto solicitado por alguns médicos veterinários e que já existem em outras cidades, que é um projeto muito simples, mas que no seu mérito é de um alcance importante, de um alcance social bastante importante. Nós estamos pedindo que se possa fixar em todos os serviços veterinários uma inscrição. É crime praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. Na verdade, nós temos observado que tem sido muitas as apreensões do IBAMA em relação a tráfico de animais silvestres, de animais exóticos, que são inclusive comprados por colecionadores, que são inclusive encaminhados para outros países. Animais esses que fazem parte da nossa fauna, que fazem parte do nosso mundo ecológico brasileiro, que é um mundo extremamente vasto em espécies. E os próprios veterinários insistem em que se pudesse fazer uma campanha nesse sentido, para que se pudesse conscientizar a população de que todo animal silvestre, ou animal doméstico, ou domesticado, ou até nativo aqui da nossa região, pudesse ser tratado com carinho, com admiração e tendo os cuidados necessários para que pudesse ter uma sobrevida necessária à sua espécie. Então, nesse sentido, nós estamos pedindo que essa inscrição seja colocada nos serviços veterinários, clínicas, consultórios, pronto-socorros e hospitais veterinários, em estabelecimentos de revenda de produtos, medicamentos e alimentos para animais, e em estabelecimentos de banho e tosa dos animais. Eu acho que talvez uma simples placa como essa possa ter um alcance importante e possa conscientizar algumas pessoas que ainda não conscientes trancafiam animais em gaiolas, aves, pássaros, e acham que ao tirá-lo da natureza estão fazendo melhor para eles. E a gente sabe que não é esta a verdade. Então, a gente espera que esse projeto seja votado, autorizado pela Câmara Municipal e promulgado pelo prefeito municipal, para que realmente a gente possa ter uma conscientização efetiva de toda a população que frequenta esses locais aonde serão afixados estas inscrições. Senhor presidente, senhores vereadores, essas foram as minhas palavras. Muito obrigado, vereadora doutora Silvana. O projeto continua em discussão. Não havendo mais quem queira discuti-lo, o projeto está em votação.
Com 15 votos pela aprovação, um senhor vereador não vota em razão de estar na presidência. O projeto está aprovado pela unanimidade desta Casa. A emenda de número 1 também está em votação. Vamos votar agora, então, a emenda de número 1, de autoria da Comissão de Justiça e Redação. Com 13 senhores vereadores votando pela aprovação, 2 senhores vereadores ausentes, esta presidência aqui regimentalmente não vota, a emenda de número 1 está aprovada. Vamos passar agora à apreciação do segundo item da ordem do dia, que é o projeto de lei de número 9.950 de 2008, de autoria do vereador pastor Roberto Conde Andrade, que prevê medidas pertinentes de prevenção e controle de dengue. O projeto de lei está em discussão. Com a palavra o seu autor, vereador pastor Roberto Conde Andrade. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha pela rádio, internet e pela televisão, projeto de lei número 9.950, que prevê medidas permanentes de prevenção e controle da dengue. Esse projeto, de minha autoria e também da vereadora Silvana Batista, ele possui 10 artigos, um foi suprimido, o vereador Doca vai explicar daqui a pouco a respeito disso, mas são artigos muito interessantes. Eu vou ler alguns deles, até para não tomar muito tempo. O primeiro diz que os proprietários, locatários, possuidores ou responsáveis a qualquer título de imóveis com ou sem edificação localizados no território do município são obrigados a adotar as medidas necessárias à manutenção desses bens limpos, sem acúmulo de lixo, entulhos e demais materiais inservíveis, drenados e aterrados no caso de serem pantanosos ou alagadiços, e evitar quaisquer outras condições que propicie a presença e a proliferação do mosquito da dengue e da febre amarela, e de qualquer outro gênero ou espécie, seja ela transmissora ou não, de moléstias ao ser humano. Então, esse é o tópico principal, mas os outros artigos falam também de algo interessante. Por exemplo, os proprietários de imóveis da construção civil e responsável pela execução das respectivas obras públicas ou privadas. Tem também no artigo 3 que fala que os proprietários, locadores ou possuidores ou responsáveis de qualquer título de imóveis dotados de piscina ficarão obrigados a manter tratamento adequado da água. A gente sabe de casos de casas, por exemplo, onde os donos viajam e a piscina fica ali abandonada, é um criadouro do mosquito da dengue. Também, no artigo 4, residências, estabelecimentos comerciais e industriais com terrenos, instituições públicas ou privadas, ficam os proprietários ou locatários ou responsáveis ou possuidores a qualquer título obrigados a manter os reservatórios das caixas de águas, cisternas ou similares, devidamente tampados com vedação segura. A caixa d'água também possui ali a água limpa, também é um criador em potencial do mosquito da dengue. A gente vê, às vezes, de lugares altos, de prédios altos, às vezes caixa d'água daquelas antigas de amianto, que já foi proibida, quebrada a tampa. Então, muitas das vezes, o dono daquele estabelecimento, daquela casa, não tem ciência do grau de risco que ele está
colocando a própria vida dele, a família dele e dos vizinhos daquela região. O artigo 5 foi suprimido e o artigo 6º diz assim: os proprietários, locatários, possuidores e responsáveis de qualquer título são obrigados a permitir o ingresso. Então, sendo feita aqui uma campanha, como está sendo feito em Jundiaí, os proprietários, locatários, eles têm que deixar os agentes das zoonoses poder entrar na casa e assim fazer o controle. E o 7º também é interessante, que fala das imobiliárias do município de Jundiaí, que são obrigadas a fornecer as chaves dos imóveis. Nós sabemos que existem vários imóveis fechados e a imobiliária ela tem que ceder a chave para poder ser feita a expensão daquele local. E o 8º, os munícipes são obrigados a colaborar ao combate da dengue e permitir a coleta do sangue para exame laboratorial, destinado à constatação de eventual contaminação pelo vírus. E o 9º e último, ainda tem o 10º também aqui, a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos devem tomar as devidas providências com relação à água que ficam paradas nas pavimentações asfálticas das vias públicas da cidade. E o 10º e último, a desobediência e não observância às disposições da presente lei implicará sucessivamente nos seguintes procedimentos. Aí vem falando do auto de infração, da notificação e depois da multa. Então, eu peço aos nobres vereadores que aprovem esse projeto tão importante, de minha autoria, da vereadora Silvana, repito, para o combate e o controle da dengue, que está aí causando um caos no Rio de Janeiro, em vários municípios aqui de São Paulo, já foi constatado a presença desse mosquito. Essas são as palavras do vereador pastor Roberto Conde. Muito obrigado, pastor Roberto. Com a palavra, o vereador José Galvão Braga Campos, vereador Tico, para a discussão no projeto. Senhor presidente, senhores vereadores, projeto de lei 9.950 do pastor Roberto Conde prevê medidas permanentes de prevenção e controle de dengue. Pastor Roberto, como bom carioca, né, o que é, os problemas todos no Rio de Janeiro nos alerta Jundiaí para um problema gravíssimo que está acontecendo, né? Problema que já poderia ter evitado, porque é um problema de prevenção, né? Então, se a gente prevenir, não tem problema algum. Agora eu só queria falar sobre um caso que é a piscina do Romão de Souza. Então, uma piscina que está abandonada, né? A gente vem alertando, o secretário vem alertando o prefeito. Falo porque moro ali, minha família mora ali na rua de cima. E me preocupa a piscina do Romão de Souza. Preocupa bastante. A piscina está abandonada já há mais de 5 anos, 6 anos aí. Então, quando foi unificado as secretarias, né? Secretaria de Esportes, Educação e Cultura, uma das metas era arrumar a piscina do Romão de Souza, deixar em condições. E hoje está ali um problema seríssimo na colônia, que é a piscina do Romão de Souza. Pouca gente vê, porque ela fica numa rua sem saída, fica no alto, então não é passagem de ninguém, né? Só quem mora ali que vê o estado de abandono que é a piscina do Romão de Souza. Então a gente vem alertando, desde o começo dessa legislatura, vem alertando o prefeito Ari Fossen, para que realmente dê um destino. Ou reforme a piscina, ou destrua a terra daquela piscina, né? Que aterre essa piscina e acabe com o foco, com o provável foco de dengue. Então não adianta a gente fazer com que o munícipe cumpra a sua obrigação,
se a própria prefeitura não vem cumprindo, então, né? O senhor me permite uma parte? Permite uma parte, vereador. Quero parabenizá-lo pela fala, pela sua preocupação, inclusive com a nossa cidade, assim como também os autores desse projeto, o pastor Roberto e a doutora Silvana. Eu comentava há pouco ainda que, embora o foco esteja no estado do Rio de Janeiro, eu escutei ontem, né, no programa de Brasília, Hora do Brasil, mais de 120 mil casos no Brasil. Então, temos que nos preocupar em nosso município, e é feliz a ideia dos autores de trazer esse projeto a esta casa para já despertar ainda mais as ações preventivas, e de Vossa Excelência também, destacando há muito tempo já, porque se uma latinha, um pneu é um grande criador desse mosquito da dengue, já pensou uma piscina? Parabéns, nobre vereador. Então, senhores, a gente aqui está fazendo uma lei para punir o cidadão. Tem que punir, realmente. Temos que punir. O cidadão que não tomar suas devidas precauções, temos que punir realmente. Mas temos que punir, como que diz, cortar a própria carne. E a prefeitura, nesse sentido, está devendo essa resposta para a população, né? A gente conversa com o secretário, conversa com o prefeito, estou vendo. Então, enquanto não vê, aterra a piscina, né? Aterra, então. Porque eu não tenho muita esperança que essa piscina volte a funcionar realmente, né? Uma parte, vereador. Seria ideal que voltasse, mas já fazem 6 aninhos aí, mais ou menos, 6, 7 aninhos, que essa piscina está da forma que está, um criador de dengue apenas. Eu quero elogiar o seu pronunciamento e tenho certeza, até pelo que eu conheço de Vossa Excelência, que não seria diferente pela seriedade e conduta, mesmo sendo da base do prefeito, mas apontando um problema que é um problema sério, que está acima das pretensões de partidos políticos ou ideológicas, mas sim num problema seríssimo da saúde. Parabéns, vereador Tico. Obrigado. Então, pastor Roberto, votarei favorável, né? E não adianta a gente fazer com que o cidadão apenas cumpra a sua parte. A prefeitura também tem que começar a cumprir, né? Temos prédio abandonado também, prédio da TREL. Temos que saber que situação que está isso aqui, né? Então, tem várias questões aí que nós temos que levantar realmente. Parabéns pela ideia do projeto e nos afeta a todos. Muito obrigado, senhor presidente, senhores vereadores. Continua em discussão o projeto. Com a palavra... Deixa a Silvana falar primeiro. Pode falar. A doutora Silvana. Logo em seguida, vereador Doca e, por último, o vereador Marcelo Gastão. Senhor presidente, senhores vereadores, a questão da dengue está acima das nossas convicções partidárias. Tanto que o próprio vereador Roberto Conde nos convidou a participar desse projeto, sabendo da nossa preocupação, e também por ter já há alguns meses apresentado um projeto semelhante, para que fizéssemos o projeto juntos, para que elaborássemos o projeto juntos. E esse projeto, senhor presidente, contempla a maioria das ações que deveriam ser efetivamente realizadas pela prefeitura, mas também por cada cidadão. Nós estamos na iminência de uma epidemia. Nós já temos uma epidemia no Rio de Janeiro. Quem vê pela televisão as condições de saúde em que está o Rio de Janeiro, os atendimentos prestados, inclusive pelas Forças Armadas, no Rio de Janeiro, entende o que nós estamos falando. A epidemia de dengue, ela pode sim se alastrar. Nós já temos 3 casos confirmados em Jundiaí, 44 casos suspeitos, e nós temos sim que ficar preocupados. E esse projeto contempla de tal forma todas as instâncias. Contempla a necessidade e obrigatoriedade do cidadão, em sua casa, de colaborar necessariamente para que nós não tenhamos uma epidemia. Fala a respeito, inclusive, além de todas as colocações feitas pelo meu companheiro Roberto Conde, fala ainda sobre a necessidade das imobiliárias do município
estarem obrigadas a fornecer as chaves dos imóveis que estão fechados para serem locados ou vendidos, para que a prefeitura adentre a esses imóveis e possa, sim, fazer a sua avaliação, procurar os focos de mosquito de dengue. Fala a respeito, inclusive, da importância da Secretaria Municipal de Serviços Públicos na tomada de providências com relação às águas paradas, na pavimentação asfáltica, que a gente vê, inclusive, ali, na Avenida São João, esquina com a Rua Santa Maria. Fala a respeito, inclusive, dos terrenos baldios e da necessidade de se fazer uma análise e avaliação, principalmente daqueles terrenos cedidos à comercialização de materiais recicláveis, que há necessidade de autorização prévia da prefeitura e de fiscalização dos terrenos onde você tem, dos imóveis onde você tem borracharias, comércio de pneus, bicicletarias, oficinas automotivas, depósitos de pneus e congêneres, transportadoras, enfim, que se possa ter, de alguma forma, acúmulo de água. Que possamos ter, através do serviço de limpeza pública, remover todos os produtos que se encontrem ali, pneus similares, principalmente em terrenos baldios, e que se faça isso através da Secretaria de Serviço Público. Que os proprietários de ferros velhos, comércio, beneficiamento de aparas, também sejam oficializados e que possam ter fiscalização em seus comércios, para poder realmente termos a possibilidade de prevenirmos essa preocupação imensa que é uma epidemia em nosso município. E mais, aqui também falamos a respeito dos proprietários e responsáveis das floriculturas, do comércio atacadista ou varejista de flores naturais, a questão das bromélias, enfim. O projeto analisou, no seu montante, todas as possibilidades de uma epidemia, todas as possibilidades de criação do mosquito dengue e de todas as possibilidades de evitar e prevenir o que nós esperamos que não aconteça no nosso município. Por outro lado, senhor presidente, falta um detalhe, e que eu também estou entrando com um projeto, que é a permissão desses imóveis que estão sob domínio do judiciário, que estão aí sob domínio processuais, que possam, sim, ser adentrados pela prefeitura, vasculhados e procurados aí também qualquer foco de dengue, porque até então nós não tínhamos essa autorização. E nós estamos entrando com esse projeto também para que a prefeitura também tenha essa autorização de adentrar nesses imóveis que hoje, por algum motivo judicial, estejam abandonados. Então, esse, senhor presidente, senhores vereadores, é um projeto que estudamos muito, que analisamos muito, juntamente com o vereador Roberto Conde, e que esperamos que providências sejam tomadas o mais rápido possível, para que a gente possa evitar que uma situação que a gente hoje vê pela televisão no Rio de Janeiro possa alcançar o nosso município e acabar fazendo adoecer a nossa população. Senhor presidente, senhores vereadores, essas são as minhas palavras. Continua em discussão o projeto, com a palavra o vereador Antônio Carlos Pereira Neto, o vereador Doca. Logo após o vereador Marcelo Gastaldo e, por último, o vereador Gerson Sartori. Eu vou falar questão de ordem. Questão de ordem, vereador Gerson Sartori. Estava ouvindo a vereadora Silvana falar, mas estava no final. É importante o projeto que ela vai fazer, mas eu quero ressaltar a falta de coragem, a falta de compromisso do secretário Chico Carbonari, que assumiu com a comissão que investigou prédios abandonados em maio de 2005, que iria mandar um projeto para esta casa dizendo respeito a todas as questões de prédios abandonados na cidade. Infelizmente, o secretário não fez, não mandou, desrespeitou a comissão, desrespeitou a Câmara. Então, eu quero lamentar a atitude do secretário Francisco Carbonari, secretário de Planejamento, que, mais uma vez, falou sentado e não cumpriu de pé, ou falou de pé e não cumpriu sentado. Não tem compromisso.
Com a palavra, o vereador Doca. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, depois de ouvir atentamente os companheiros falar a respeito desse projeto de número 9950 de 2008, do vereador e pastor Roberto Conde Andrade, com a colaboração da vereadora doutora Silvana, nada resta a falar mais, apenas que nós vamos, evidentemente, darmos o apoio, certo? Para que seja aprovado esse projeto de suma interesse para a cidade de Jundiaí. Parabenizo o vereador Conde, como também a doutora Silvana. Apenas eu venho na tribuna para explicar também, com referência à emenda número 1 ao projeto do vereador Conde, onde se diz: suprima-se o artigo 5º e seu parágrafo único, remunerando os demais artigos. Remunerando os demais artigos. Por quê? Porque já existe uma lei que leva o número 3.078, de 6 de junho de 1987, que, na época, esse vereador apresentou um projeto neste sentido, com referência ao ataque dos vasos dentro dos cemitérios locais. Inclusive, na época, criou polêmica, onde dizia o seguinte: se nós poderíamos, evidentemente, entrarmos num cemitério particular na cidade, que é o atual IP. Ocorre que a informação veio dizendo que poderia sim, porque era tratar-se de um problema público e de suma importância na época, isso em 1987, onde nós não tínhamos aquele perigo da dengue. Isso é importante falar. Pouco se falava no dengue, quase nunca se falava no dengue. E não somente em Jundiaí, quase em todo o país. E daí, então, com o ex-vereador, que era, na época, o senhor Carlos Iamonte, ele apresentou uma emenda também estendendo para o cemitério Parque dos Ipês e foi aprovado. E o prefeito André Benassi, na época, sancionou a lei, e que leva, evidentemente, até hoje, a lei número 3.078, de 6 de julho de 1987. Então, eu solicitei ao vereador Conde que fizesse a gentileza de apresentar essa emenda e deixando que essa lei continue a vigorar. Pelo seguinte motivo, não é pelo problema de deixar a lei sem efeito totalmente, não é esse o motivo, não. Porque assinado pelo prefeito André Benassi, não aparece meu nome, não é por causa disso. Não é esse o problema. O problema é que a própria administração dos cemitérios, eles já estão acostumados, quando chega na época de finados, todos santos, eles colocam uma placa especificando essa lei e também pedindo a colaboração de toda a população que vai visitar seus entes queridos, que tome conhecimento dessa lei, evitando a gravidade da dengue. Portanto, a explicação é essa, e eu agradeço ao pastor Conde de ter entendido, fico bastante agradecido, e a lei dele nada sofrerá. Pelo contrário, ela terá maior brilhantismo, porque ela aperfeiçoa mais em outros setores. E também a vereadora Silvana, que colaborou com Vossa Excelência. Assim que é bonito. Câmara Municipal tem que sempre estar unidos. Os vereadores estão dando sugestão que, às vezes, duas cabeças pensam melhor que uma só. Portanto, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadores, pela aprovação... Me concede uma parte, senhor vereador. Com o máximo prazer, vereadora Silvana. Agradecer as suas palavras e dizer que já em 87 o senhor sempre foi, desde 87 ou mais ainda, o senhor sempre foi um vereador extremamente combativo. Quer dizer, nem existia ainda as epidemias de dengue, e o senhor já pensava na importância de se trocar a água por areia nos vasos, enfim. Então, parabéns, muito obrigado, vereador, porque o senhor sempre foi um vereador da saúde, em prol da saúde. Muito obrigado. Vereador, até foi bom citar esse assunto pelo seguinte motivo. O povo reclamava dos famosos mosquitos, que ali nas proximidades do hospital, aqui do cemitério central tinha. Era interessante, o enterro descia e descia um enxume de insetos acompanhando. E também, evidentemente,
talvez muita gente não saiba, mas também a água parada, ela também produz outras coisas graves, como é o caso, por exemplo, de acúmulo de baratas. E aquilo era terrível naquela época. Eu agradeço a gentileza da senhora, mas, de fato, como citei, dengue, pouco se falava em todo o território nacional. Lamentavelmente, hoje nós estamos correndo um risco, como a senhora vereadora e os senhores vereadores fizeram ocupar a tribuna. A situação está grave. Pela pesquisa que foi feita, é de estremecer. A coisa é bem séria. Tomara que Jundiaí não tenha o perigo de se transformar no Rio de Janeiro. Pelo amor de Deus. Portanto, precisa se fazer mesmo, de fato, uma política instrutiva e que a imprensa colabore. A imprensa escrita, falada e televisada colabore. Inclusive a igreja, as igrejas. Não é só preparar debate político. É fácil chegar perto da eleição, preparar, vamos ouvir todos os candidatos. Eu acho bonito. Mas também elas precisam colaborar, porque se der uma desgraça dessa, a política pouco será lembrada, viu, Excelência? Parabéns, Conde, parabéns, vereadora Silvana. Muito obrigado, senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras. Muito obrigado, vereador Doca, pelas considerações. Com a palavra, o vereador Marcelo Gastaldo. Quero somente registrar a presença no plenário do doutor Itibagi Rocha Machado, que hoje terá o seu nome avaliado pelo plenário desta Câmara. E agradecer e registrar também a presença da Adeni, que é a presidente do Sindicato dos Servidores da DAE S.A. Muito obrigado, Adeni, pela presença. Obrigado, senhor presidente. O vereador Marcelo Gastaldo. Depois de ouvir tanto os autores como os vereadores que me antecederam, seria até usar uma expressão chover no molhado, com uma certa preocupação, né, vereador Conde, com as chuvas. Um projeto que, ao meu ver, embora pela análise jurídica da casa, ele tenha os seus indícios de ilegalidade e inconstitucionalidade, nós, na Comissão de Justiça e Redação, inclusive eu parabenizar o seu relator, que entendeu, né, a necessidade de tramitar esse projeto na casa. Então, venho mais a público parabenizar os dois autores, o pastor Conde, a doutora Silvana, por essa iniciativa, embora o próprio jurídico indique, né, para que se faça, ou sugira que se faça uma indicação ao executivo. Quer dizer, nós sabemos que no município de Jundiaí, muito a questão da vigilância sanitária tem feito no sentido de prevenção. E o meu discurso seria mais nesse sentido. Acho que nós precisamos fazer, sim, uma ação intensiva em relação à divulgação. Sabemos que a zoonose tem feito, inclusive, alguns panfletos, tem feito esse trabalho nas escolas, mas intensificar isso. Semana passada tive até a oportunidade, infelizmente, de acompanhar um caso de uma menina, inclusive filha de um amigo meu, lá na região ali da Vila Marlene. Ela saiu da escola com os sintomas. Então, uma preocupação grande que o município tem que ter, sim, para que a gente não chegue na situação que está, infelizmente, o nosso querido Rio de Janeiro. Jundiaí tem feito o trabalho, então esse projeto é importantíssimo nesse sentido, que a gente tenha um mecanismo legal de fazer as cobranças. Porque hoje nós temos um trabalho de prevenção, temos os trabalhos feitos nas escolas, mas nós não temos um meio legal de fazer essa cobrança. Então esse projeto vem bem nesse sentido. E que se houver, que eu espero que não, o veto do prefeito, que ele apresente algo nesse sentido, que esse projeto não pode deixar de existir no nosso município. Então, parabenizar os dois autores pela iniciativa e, desde já, colocando meu voto favorável a esse grande projeto. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Marcelo Gastaldo. O projeto continua em discussão. Com a palavra, o vereador Julião. Fico obrigado a falar, senhor presidente. Senhor presidente, senhores vereadores,
público presente, os amigos presentes aqui, Dealcia, Adenir, meu amigo que me conheceu na infância, doutor Itibagi Machado. Projeto de lei de número 9.950, de autoria do pastor Roberto Conde Andrade, em coautoria com a doutora Silvana, que prevê medidas permanentes de prevenção e controle da dengue. Sem sombra de dúvida, eu acho que o assunto dengue é um assunto que hoje voltou a mexer com cada um de nós, pelo que a gente está vendo acontecer no nosso país. E antigamente aquilo que não se teve nenhuma dúvida para se acusar o ministro da Saúde como responsável pela epidemia da dengue, hoje se disseminou essa culpa por todos os entes federativos e compartilhando com a sociedade. Que foi isso que o nosso líder maior fez ontem no Rio de Janeiro. Mas não vim aqui para tratar da dengue política. Vim aqui para tratar especificamente do projeto de lei que nós vamos votar nessa manhã. E faço um apelo, em que pese a boa intenção, eu acho que nós temos algumas coisas colocadas dentro da lei que me causam espécie. Quando a gente diz aqui que nós vamos obrigar o cidadão a fazer exame de sangue. Nós não estamos num tempo de guerra, senhor presidente. Então, eu solicito, em que pese a boa intenção dos nobres pares, que a gente repense, porque nós temos alguns pontos dentro da lei, fora a flagrante inconstitucionalidade, legalidade, que eu acho que o assunto tem que ser debatido, eu não tenho dúvidas quanto a isso. Eu já disse nessa tribuna aqui algumas vezes que Jundiaí, até agora, tinha conseguido ficar livre de uma epidemia de dengue por alguns atos preventivos que a gente fazia e que foram sendo relegados e que, como o mosquito, infelizmente não conhece fronteira e ele não sabe que não era para ele vir para Jundiaí, ele acabou vindo para cá, o que piorou os nossos índices de contaminação, os índices de Breton, fazendo com que a gente esteja realmente diante de um quadro de uma possível, um possível alastramento da doença. Agora, daí a gente tomar uma atitude que não cabe a nós, enquanto legislativo, tomar algo até que, se formos pegar o que diz a lei maior da questão sanitária no nosso país, já é possível de ser feito. Tanto que no Rio de Janeiro, o governador já declarou, e hoje já existe o poder de polícia para se entrar em qualquer imóvel que esteja fechado. Mas não cabe ao Poder Legislativo dar uma autorização nesse nível. E principalmente não cabe a gente obrigar o cidadão a colaborar. Se eu não quiser colaborar, eu não sou obrigado, eu posso não querer, é um direito que me assiste, e principalmente eu não sou obrigado a submeter a exame. Acho que nós não podemos levar isso adiante. Então acho que tem que ser pensado, acho que o projeto ele pode e deve ser discutido e melhorado ainda mais, na minha opinião. Tem uma parte, não, vereador Claudio. Queria parabenizar Vossa Excelência pelas palavras. Eu também reconheço aí a intenção ótima por parte dos vereadores na autoria do projeto, mas existem algumas coisas realmente que chamam a atenção. Vossa Excelência já chamou a atenção na questão do exame, também a questão de manter limpos os terrenos e tudo mais. Isso aí já existe lei que regulamenta esse tipo de atitude. E a questão de educação, na verdade, é que deveria ser atacada com mais ênfase por parte dos municípios, do Estado e da União. Mas eu também tenho dúvidas se a Câmara Municipal pode tomar essa atitude de punir dessa forma os munícipes através de uma lei nesse sentido. Obrigado, vereador Cláudio Miranda, pela sua parte. Só vem
enriquecer as minhas palavras. Então, senhor presidente, eu solicitaria, né, dos autores que nós fizéssemos o adiamento desse projeto, que nós fizéssemos uma discussão maior e que nós realmente não tirássemos daqui algo que a gente sabe que amanhã não vai... Vossa Excelência, me permite uma parte, vereador? Vereador Doca, o meu Um minuto. já se esgotou. Se o presidente assim o permitir, eu estava encerrando. Com a palavra, Obrigado. o vereador Doca. Meu querido amigo, doutor Júlio, Vossa Excelência tem toda a razão. Conversando com o vereador Conde, ele vai pedir, evidentemente, permissão ao presidente para apresentar uma emenda, tentando fazer um acerto. Vossa Excelência tem razão, um projeto que pode ser discutido, mas em virtude da gravidade da pesquisa realizada, pela que a imprensa está hoje publicando, era interessante que essa lei fosse aprovada. E depois, sim, fazer uma discussão, corrigir, incluir ou tirar qualquer coisa que venha prejudicar o andamento. É pela gravidade, porque nós não podemos debater muito essa parte. Depois, sim, eu acho que Vossa Excelência tem toda a razão. E eu tenho certeza absoluta que Vossa Excelência irá colaborar, inclusive até, se for preciso, no acerto dessa emenda, porque Vossa Excelência foi feliz nisso, eu não conseguiu, no momento, observar essa falha. Então, solicitaria de Vossa Excelência a gentileza para ver se poderia aguardar a emenda e depois dessa lei, ela entrando, evidentemente, sancionada pelo prefeito, se é que vai ser sancionado, eu espero que sim, nós tentarmos, através de Vossa Excelência, que já foi um ótimo secretário de saúde no município de Jundiaí, colaborar para a correção da lei e deixar ela bem mais bem aplicável. Obrigado. Senhor presidente, só encerrando, eu acho, vereador Doca, que é uma atitude bastante digna e interessante por parte do autor, em que pese isso não sanar outros problemas. Eu levantei um ponto, até porque o nosso tempo é exíguo, mas na minha visão, eu acho que o importante era o que já aconteceu. Era o destaque, era a discussão, era nós colocarmos a nossa preocupação com o que está acontecendo na cidade de Jundiaí, era vermos o setor de zoonoses fazendo o que lhe cabe, fazendo a coleta em campo das amostras, para que a gente tenha uma noção do real perigo que nós estamos vivendo na nossa cidade de um alastramento da doença dengue, certo? Para que a gente possa, com isso, instrumentalizar a nossa sociedade, para que a gente possa levar a educação e, dessa forma, corrigirmos aquilo que nós temos de falha de todos nós, para que a gente possa realmente diminuir a possibilidade de que isso aconteça. Agora, não tenho dúvidas, vereador Doca, de que o projeto será aprovado? Tudo bem. Será vetado? Com certeza. Não tem condições, no meu entendimento, condições legais, de que ele venha a ser aprovado. Mas não serei eu o opositor. Apenas vim fazer um alerta, porque eu acho que nós estamos entrando em seara que não nos cabe. Apenas nesse sentido. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço as palavras, senhor. Muito obrigado, vereador Júlio. Com a palavra, o vereador José Dias, para as suas considerações. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras e todo o público aqui presente nesta casa, nesta manhã. Senhor presidente, referente ao projeto de lei do nobre companheiro Roberto Conde, é uma preocupação de todos nós, os vereadores, a administração, a população em geral. Porque sabemos dessa epidemia no Rio de Janeiro, que tudo agora está na maior correria naquele município. E por que não a prevenção? Eu sei que o projeto de lei do senhor vereador, consultando aqui e verificando a consultoria jurídica, ele é ilegal. Mas mesmo sendo ilegal, senhor presidente, senhores vereadores, é um início nesta casa da preocupação. Sabemos que a prefeitura do município de Jundiaí está, sim, fazendo um trabalho na cidade. E sabemos que essa cidade, ela é privilegiada, senhor presidente.
Então, portanto, quero aqui cumprimentá-lo pela sua iniciativa, senhor vereador, por esta preocupação de Vossa Excelência. E sabemos que tem de ter também um trabalho digno e sério nos núcleos de submoradias. Principalmente naqueles núcleos que não têm acesso a uma máquina, a um caminhão. Tudo é feito trabalho braçal e no mutirão, especialmente lá no nosso Jardim São Camilo. E, portanto, esse trabalho, senhor vereador, senhor presidente desta casa, Luiz Fernando Machado, eu falo com toda a honra aqui nesta tribuna, do trabalho que está sendo desenvolvido neste núcleo de submoradia do Jardim São Camilo, e com certeza iremos para outro também. A manutenção desse bairro é difícil, é complicado, porque são aproximadamente quase 6 alqueires de terra, somente com vielas. Mas nós estamos atentos, esta foi uma oportunidade deste vereador subir à tribuna e falar referente daquilo que está acontecendo no nosso país. Hoje, com esta correria referente à epidemia da dengue no Rio de Janeiro, por que agora todo mundo se concentrou neste município para uma atenção especial àquela população? Ou mesmo sabendo que aquele município tem um comprometimento com essa epidemia e os vizinhos não têm, com certeza é trabalho que já foi feito para a prevenção deste mosquito da dengue. Então, cada um de nós somos responsáveis por aquilo que nós estamos no dia a dia passando e verificando pela cidade. Eu quero aqui cumprimentá-lo também, o nosso companheiro vereador Gerson Sartori, pela sua preocupação com os terrenos baldios nesta cidade. Por motivo que talvez nós temos ou teremos a responsabilidade em nossas casas, em nossas residências, talvez também, muitas vezes está passando por despercebido a manutenção, a limpeza e o corte de mato desses terrenos baldios. Eu vou citar um, senhor vereador, na rua Idalina Gonçalves Dias, com a avenida Ângelo Rivelli. Ali tem uma casa que foi destruída pelos moradores e hoje ela está numa situação difícil, sem alguém que seja responsável por aquele imóvel. Vai falar com a prefeitura, é do banco desta cidade. Não vou citar o nome do banco, porque o banco já está muito bem, mas não está bem naquela situação que não cuida daquilo que realmente que é da sua responsabilidade e deixando para o poder público. Então, senhor presidente, senhores vereadores, o vereador Conde, parabenizo pela sua iniciativa, mesmo sendo ilegal, mas que o prefeito verifica a possibilidade, se não possa ser esse projeto, que ele manda um projeto para a Câmara, pela Câmara, dando uma iniciativa também do poder público, especialmente o executivo, no combate desta doença que vem se alastrando para o país inteiro. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presentes, essas são as palavras do vereador José Dias. Muito obrigado, vereador José Dias. O projeto continua em discussão. Com a palavra, a vereadora Marilena Negro. Senhor presidente, senhores vereadores, presidente e autor dessa iniciativa, os vereadores Roberto Conde e doutora Silvana, que, preocupados, como todos estamos, com a situação da dengue, vêm tentar provocar a administração no sentido de criar mecanismos para se evitar o aumento da incidência dessa doença provocada por
pelo mosquito Aedes e que necessita não de assistência médica, e é diferente do que nós habitualmente nos deparamos aqui, que é a questão da assistência hospitalar, assistência médica. Nós ainda estamos nos deparando com os focos e a possibilidade de conter a proliferação dos criadouros desse mosquito. Eu não posso deixar de colocar aqui a minha preocupação, que pese a ilegalidade e inconstitucionalidade apontada do projeto, em relação à necessidade dessa reação da Secretaria de Saúde para essa questão importante. Nós temos, no decorrer dos anos, um investimento alto na área da atenção básica e que deveríamos ter respostas aqui, não com essa que nós temos dessa realidade hoje. Então, eu vejo o dinheiro na área de saúde sendo muito mal investido quando se tem frentes de preocupações. Nós temos os agentes comunitários, que são aquelas pessoas onde se investiu, onde se vem recurso mensal com os agentes comunitários, na média de R$100 mil por mês, de estímulo do Ministério da Saúde, do SUS, e que, por incompetência administrativa, a Secretaria de Saúde conseguiu não reformular rapidamente, adequar a legislação, e estamos sem essas pessoas, que são os agentes que podem entrar nas residências com mais tranquilidade, porque existe, sim, um cuidado, um receio da população em receber os agentes, de uma forma geral, da zoonose, porque não estão vinculados ao bairro. Então, nós não vemos essa ação. Contrapartida, a gente vê uma ação que pode até ter uma finalidade educativa, o que eu duvido, na área da vigilância sanitária. Então, aí se dá mídia para algumas ações da vigilância sanitária com grandes supermercados, tá? Com alguns, porque com alguns outros tenho notícias que são avisados, olha, tal dia vai visita. Então, eles se preparam para receber a vigilância sanitária. Mas outros, não sei como, conseguem ser autuados. Então, eu vejo assim medidas diferentes para assuntos tão importantes. Eu acho que a Secretaria de Saúde está sem rumo. Eu acho que ela precisa encontrar um rumo. Ela tem um investimento alto por parte do Ministério da Saúde, com estrutura. Todos os veículos estão lá identificados, que são obrigados a identificar, que são adquiridos para aquela finalidade, então não pode ser utilizado para outra coisa, e, infelizmente, a gente vê veículo que é da equipe da dengue fazendo atividade administrativa, lota perua de agente e vai resolver algum papel no paço municipal. Nós estamos cercados de incompetência administrativa. Mas, do que foi colocado aqui, o que eu apreendi, existe assim, uma preocupação latente de todos nós com a questão educativa. Estamos falhando, acho que aí não é só acho que a sociedade ela tem que dar essa resposta. Me parece que as coisas acontecem só no Rio de Janeiro, e não acontece. As pessoas circulam, se movimentam, e pode, sim, estar trazendo a doença para cá, contaminando os mosquitos, e aí, automaticamente, provocando o aumento da doença. Mas existe aqui uma falta de cuidado. Eu tenho uma resposta que eu aguardo da Secretaria de Saúde, que eu não recebo, talvez terei que fazer um mandado de segurança para receber. Espero que as autoridades aqui, que normalmente representam o Executivo nas nossas sessões, possam dar esse recado. A gente quer saber como está a situação dos agentes de saúde e como ficam as ações. Sempre se espera a Câmara provocar. Como ficam as ações da Secretaria de Saúde na prevenção? Tá? Os recursos estão aqui. Quem acessar o DataSUS, na parte da saúde... Já terminou o meu tempo. Quem foi o praxe? Eu já fui avisada. Pois não, quem que pediu? Vamos dar uma questão de ordem. Realmente esse projeto é de suma importância, eu não quero falar, é de suma importância, só que é um projeto ilegal e inconstitucional, mas serve como algo para que as autoridades, a população em si, siga um ritmo normal sobre o que está acontecendo com a dengue. Nós tivemos aí nesse final de semana o Shodengue realizado aí pela
Secretaria de Saúde, por voluntários e assim por diante. E muito foi encontrado, sim, a dengue está bem próxima a nós. Então, nós precisamos nos cuidar mesmo, nós temos que nos cuidar de qualquer maneira, aqueles pratinhos, tudo isso daí, com água, e nós temos que, cada um munícipe tem que cuidar da própria casa e, claro, que as autoridades têm que dar um passo maior. Bem, só para finalizar, eu acho que os eventos que chamam a atenção são necessários, mas nós precisamos de ações concretas nos bairros, e essas ações dependem do envolvimento do serviço de saúde como um todo, e está claro que existem falhas, e por conta dessas falhas podemos ser alvo aí de outras ações necessárias mais contundentes no controle, mas teremos que cobrar das nossas autoridades uma postura mais efetiva, para que não tenhamos aí no futuro complicações mais sérias, como está acontecendo no Rio de Janeiro. Eram essas minhas palavras, senhores vereadores. Obrigado, vereadora Marilena Negro. Continua em discussão o projeto. Com a palavra, o vereador Adilson Rodrigues Rosa. Senhor presidente, senhores vereadores, não ia fazer uso da palavra, foi muito bem explanado, mas como o vereador Pastor Roberto precisa colher as 9 assinaturas, eu vou aproveitar para fazer algumas considerações. Primeiro, dizer que a Prefeitura de Jundiaí, ela tem feito, sim, algumas ações para poder combater a dengue em nossa cidade. Eu me recordo, e os senhores também, que todos os anos a Prefeitura ela tem feito campanhas, os agentes têm passado nas residências, têm colhido amostras e têm colocado a preocupação de uma epidemia de dengue. Se o projeto desenvolvido pela Prefeitura é o suficiente ou está aquém da necessidade, é uma outra questão. Eu acho que aí a vereadora Silvana e a vereadora Marilena Negro colocou de forma muito bem colocada. Peço tem uma parte, vereadora. Na verdade, o projeto ele vem instrumentalizar legalmente as ações sobre dengue. Quando a gente tira a obrigatoriedade do munícipe de abrir as portas para que o agente de saúde possa adentrar a sua casa, nós simplesmente estamos tirando a obrigação desse munícipe de colaborar com as ações contra a dengue. Então, o projeto nada mais é do que tornar obrigatório que as pessoas se envolvam no combate à dengue, façam a prevenção em conjunto, porque a gente sabe que aquelas pessoas que não deixam os agentes adentrarem as suas casas para procurar os focos de dengue, estão simplesmente achando que não existe epidemia, não tem a informação necessária, e muitas vezes são essas pessoas, não deixando que se vá observar o foco de dengue, que acaba lastrando a doença. É a mesma coisa. Como é que nós podemos deixar que a Prefeitura tome as providências necessárias, sem obrigatoriedade, se nós demoramos quase 4, 5 meses para limpar um terreno, quando a pessoa solicita a limpeza de um terreno público? 4, 5 meses para achar um proprietário, quando o proprietário simplesmente diz que não é responsabilidade dele, que não vai limpar. Então, como é que nós agimos nessas questões? Então, o projeto está instrumentalizando legalmente todas as ações efetivas da Prefeitura. Nada mais do que isso. Nós estamos simplesmente monitorando essas ações e instrumentalizando para que a Prefeitura tenha um instrumento legal para poder realmente entrar em todas as casas, procurar todos os focos e evitar uma epidemia na nossa cidade. Exato, vereadora. A senhora antecipou um pouco da linha que ia adotar, mas está correto. Entendo também, como Vossa Excelência, que é no sentido de trazer instrumentos para aprimorar este trabalho que a Prefeitura ela já desenvolve. Nós temos alguns vícios de legalidade que o pastor Roberto Conde tem tirado com a emenda que ele apresentou, inclusive o que seria mais polêmico, né, aqui da obrigatoriedade de ceder, né, de tirar o sangue para coleta, para amostragem, para realização de exame. Tem outros vícios, mas que nós sabemos que a Prefeitura de Jundiaí ela pode vetar parcialmente o projeto, ela pode aproveitar boa parte dessa estrutura, como ela pode apresentar uma contrapartida.
um outro projeto, baseado no projeto do pastor Roberto Conde e da vereadora Silvana. Eu acho que o mais justo seria vetar parcialmente o que entende que é impossível de se colocar no ordenamento jurídico municipal, mas tem essa possibilidade de fazer o aproveitamento. É uma iniciativa importante, né, tem um caráter essencial e tem plenas condições de colocar, ou de se aproveitar, ou de se dar encaminhamento a essa discussão. E o outro ponto do debate, senhor presidente, muito rápido, seria a necessidade da população fazer a sua parte. O presidente Lula falou algo no Rio de Janeiro, e foi mal interpretado, ao meu ver. Eu acho que não levamos ao ponto mais radical, mas hoje é impossível que o cidadão ele não tenha ouvido falar sobre o mosquito Aedes aegypti, que ele não tenha ouvido falar sobre como se transmite a dengue. É impossível, já que praticamente todo mundo tem televisão, que não saiba o que está acontecendo no Rio de Janeiro, o que se acontece em outros estados. Então é inadmissível que o cidadão não faça parte dele. É lamentável que se precisa ter um projeto de lei para que o agente da prefeitura possa entrar numa residência para fazer o trabalho preventivo. Então eu acho que nós deveríamos, aqui estar discutindo hoje, os benefícios colhidos com o trabalho da prefeitura, e não tendo que fazer um projeto de lei para obrigar o cidadão a se proteger, a abrir a tua casa, a cuidar do teu terreno, para ele proteger a si próprio e a sua família. Infelizmente, nós precisamos fazer. E prova de que nós precisamos fazer é o que está acontecendo na cidade, no estado do Rio de Janeiro. Então, a Câmara Municipal de Jundiaí está fazendo a tua parte. Esperamos que a prefeitura faça a tua parte ao aproveitar o projeto do vereador e da vereadora, e esperamos que o munícipe não fique esperando a vigência do projeto, que o munícipe pode começar dando exemplo aqui na cidade de Jundiaí e fazendo a tua parte para que não aconteça aqui o que tem acontecido em outros estados. São as minhas palavras, senhor presidente, senhores vereadores. Muito obrigado, vereador Adilson Rosa. Senhor presidente, uma questão de ordem, por favor. Questão de ordem, vereadora Ana Tonelli. Embora não seja regimental, mas democrático, como o senhor demonstrou nesse ano e meio que está à frente dos trabalhos desta casa, eu acho que o senhor vai acatar essa questão. Não quero usar os 5 minutos, porque não são precisos. Até nem ia tocar aqui, comentei com o vereador Julião que não iria falar, mas eu começo dizendo, há mais de 5 anos começou esse problema da dengue em Ribeirão Preto. Nós íamos muito para aquela região com parentes, a Ana Maria depois começou a estudar lá, e as faixas na cidade eram colocadas para que se tomasse cuidado. Nós todos ficamos sabendo disso. Então, deveria ter começado àquela ocasião, não é? Há mais de 5 anos, fazer essa prevenção. Deixou-se para agora, tudo bem. Ótimo, o cidadão não quer deixar entrar, a lei, cumprimento a vereadora doutora Silvana, o vereador pastor Roberto, excelente a ideia que os dois tiveram em fazer conjuntamente esse projeto para que não chegue em Jundiaí o problema que chegou no Rio de Janeiro. Mas agora eu pergunto, o cidadão não quer deixar, o outro deixa, como é que fica aquela construtora que fez um aterro ao lado do Hospital Pitangueiras, um hospital, tá? E provoca enchente no estacionamento do hospital. E depois, é óbvio, a água não tem para onde ir, porque eles taparam tudo que tinha córrego, tinha canalização, enfim, não existe mais. Foi tudo fechado por essa grande construtora da cidade de Jundiaí. E hoje nós temos água parada ao lado do hospital. Como é que fica? Quem é que fiscaliza isso? Lá não precisa autorização de ninguém para entrar. Basta que a fiscalização da prefeitura vá até lá. E por falta de aviso, por falta de pedido da nossa parte, não foi. E até hoje, nada foi feito. Não é? A construtora fez o que fez, certamente irá edificar alguma coisa lá no local. E como é que vai ficar ao lado de um hospital, não é? Com esse criadouro do Aedes aegypti? Eu acho que depois que a vaca for para o brejo, como comumente nós dizemos, não é? Não adianta mais tentar aí tapar o sol com a peneira. Quem sabe agora, também com esse projeto,
a fiscalização vá não só dentro das casas, mas também nos locais, não é, onde tem esse tipo de problema, que está lá a olho nu, para quem quiser ver. Obrigado, presidente. Muito obrigado, vereador Anatonelli. Com a palavra, o vereador Val. Senhor presidente, nobres vereadores, eu praticamente já fui contemplado, como todos, na fala dos companheiros que nos antecederam. Somente quero fazer uma colocação muito rápida, parabenizar os nobres autores, pastor Roberto, doutora Silvana. Eu vejo com preocupação, sim, as obrigações, que não são obrigações, são deveres, né? São deveres de todo cidadão que, infelizmente, não entende o que é cidadania. Todos deveriam contribuir e fazer o que está aqui colocando como obrigações. Me preocupa alguns itens, sim, como o artigo 8, que diz assim, olha, os munícipes são obrigados a colaborar com o combate à dengue e permitir a coleta de sangue para exame laboratorial destinada à constatação de eventual contaminação pelo vírus, sempre que solicitado pela autoridade epidemiológica do município ou qualquer outro serviço médico público ou privado, né? De repente o camarada cisma que o Val está com suspeita aí de dengue e vai lá uma autoridade lá da epidemia e quer que eu seja obrigado a tirar o sangue para essa finalidade. Eu entendo que a pessoa, se faz seus exames, ela sabe que está doente, ela própria vai querer fazer o seu exame de sangue. Então, são atitudes como essas que nos preocupam. Porém, eu vou votar favorável ao projeto e, posteriormente, se houver alguma coisa a ser corrigida, certamente revogado ou acrescida, esta casa fará, porque sempre agiu com esta responsabilidade. Portanto, votarei favorável. Obrigado, senhor presidente e nobres pares. Muito obrigado, vereador Val. Com a palavra, o vereador Carlão Kubica. Senhor presidente, senhores vereadores, eu também estou bastante satisfeito com as diversas falas. Estou fazendo uso da tribuna por duas questões. Eu sou vereador nessa casa desde 2003 e eu estou cansado de ver projetos aqui, inclusive do nobre vereador Julião, que discordou, acha que não é o momento, pedir, inclusive, aqui dessa tribuna, para que o projeto é legal e funcional, mas vamos aprovar para que ele tramite, para que abra-se a discussão. Ora, a questão da dengue... parte, não, vereador. Vossa Excelência tem uma parte. Eu acho que o senhor pegou uma parte da minha fala, e eu fiz questão de dizer isso, está aqui o autor. Eu disse que o meu motivo não era a ilegalidade nem a inconstitucionalidade, não estava me batendo nisso, não me bati nisso, porque entendo que não era esse o ponto, e sim o foco que me ative era de alguns itens onde a gente obriga algumas coisas que não cabe ao Poder Legislativo. Em instante algum, eu discuti legalidade e constitucionalidade do projeto. Tá, então, entendimentos agora feito o seu esclarecimento, então eu quis colocar que diversos projetos nós aprovamos, ilegal e constitucional, foi vetado, nós derrubamos o veto e estamos aguardando aí uma DIN. Eu queria só fazer uma leitura do jornal de hoje, das 55 amostras de larvas do mosquito Aedes aegypti, colhidas sábado no município, Xodengue, 45 das 55, portanto 81,8%, foram positivas para a doença. Ora, a doença está aí, gente. A doença já está aí. O Tico citou a piscina do Romão de Souza. Tem duas piscinas no local onde eu moro. Eu já falei para o setor de zoonose. Foram lá, o proprietário não tem a chave da propriedade. Então eles não entraram. Se você olhar do morro, você vê água esverdeada. A pessoa não fica lá na chácara. Ora, tem que pular como está fazendo no Rio de Janeiro. Tem que entrar, ver o que dá, levar motobomba, se for o caso, e secar aquela piscina, deixa estourar azulejo. Esse proprietário é um inconsequente.
Ele sabe, os jornais, as televisões estão anunciando aí. Todo dia, morrendo crianças, pessoas de idade, pessoas adultas, sem ser crianças. Ora, vamos esperar chegar no nosso município. Parabéns, Roberto Conde, parabéns, Silvana, terá o voto favorável. E nós temos que obrigar mesmo. É obrigação. Esse povo aí, tem muita gente que não se educa para as doenças. Depois, quando vai ver um filho seu, um parente seu, um próximo, ou mesmo um vizinho, está com a doença. Aí é tarde para se lamentar. Então, parabéns, terá o voto favorável, com certeza, da maioria dos senhores vereadores. Essas são minhas palavras, senhor presidente. Só para concluir, dizer que o mutirão percorreu 13 bairros. Guanabara, Retiro, Espéria, Grande Hortolândia, Jardim Messina. De todos, apenas a Ponte São João, na ponte, não foram encontradas larvas potenciais transmissoras da dengue. Nos outros bairros, todos eles tinham larvas potenciais à transmissão da dengue. Só para salientar, porque muitos de vocês provavelmente veio direto para a sessão, não leu essa matéria. Questão de ordem. Palavras, senhor presidente, senhores vereadores. Muito obrigado, Carlão Kubitsa, e fica também o encaminhamento e sugestão para que a Prefeitura, em cada um dos 100 mil jornais que está distribuindo pela cidade, proceda um encarte junto com a distribuição dos jornais para que a população possa ter consciência, além das obras que estão sendo feitas, também daquilo que está sendo divulgado com relação à prevenção à dengue. Uma palavra, o vereador Julião. Apenas um esclarecimento, senhor presidente. Não é o encontro da larva, potencialmente o mosquito vai transmitir a dengue. Para que o mosquito transmita a dengue, ele precisa estar contaminado com o vírus da dengue. Nós temos a presença do Aedes aegypti na cidade de Jundiaí de há muitos anos. Mas o que nós não tínhamos até agora era a doença própria na cidade, autóctone, que agora começamos a ter. Então nós temos que estar realmente mais vigilantes. Senão nós vamos estar criando também um aspecto aí de novo, de sinistro, o que ainda não é verdade, nós não podemos deixar que aconteça, mas tem metodologias de atacar esse problema de uma forma muito mais tranquila. Muito obrigado, vereador Julião. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Gerson Sartori. Eu não posso deixar de me referir a este jornal que a Prefeitura produziu, e 100 mil jornais soltando na cidade, até porque eu vejo aqui que tem fotos aqui que foram limpadas, Photoshop. Talvez nesse esquema aqui a piscina não fique esverdeada, talvez a piscina do Romão esteja em ordem. Está aqui na frente da Câmara uma foto desse tipo. Aí eu vejo a produção aqui, é a primeira PPP da Prefeitura de Jundiaí. Feitas tudo, foto, jornalista responsável, produção da Secretaria de Governos, e aí tem lá, projeto gráfico e direção de arte, Central Business. Quer dizer, tem problemas aqui, primeiro porque está com Photoshop, eu não sei se a intenção era deixar só mais bonita ou se está querendo enganar a população, eu não sei qual é a intenção, mas tem vários problemas, então é importante que utilize a propaganda e a publicidade para levar notícias importantes ou recados importantes como esse da dengue. Agora não dá para maquiar e querer inventar coisa do tipo. E até brincava aqui com os meus companheiros, daqui a pouco não há de se estranhar que nós vamos ver o prefeito Ari Fossi com o corpinho do Gianecchini, porque o Photoshop pode fazer tudo. Pela ordem, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Gerson Sartori. Pela ordem, vereadora doutora Silvana. Na verdade, senhor presidente, nós fomos aqui surpreendidas com uma matéria no Jornal da Cidade, até conversávamos eu e a vereadora Anatonelli, sobre uma questão de uma vaga na Guarda Municipal. Então, eu acho que aqui é importante dizer o seguinte, esta vereadora, em hipótese alguma, poderia dar um jeitinho num concurso público, mentir sobre a possibilidade de mudança num concurso público, porque não é do feitio dessa vereadora mentir para as pessoas. Por outro lado, a gente observa que houve má-fé quando a autora da matéria diz o seguinte, as conversas da vereadora Anatonelli, da vereadora, foram gravadas, né? E dizendo ainda, eu acho muito estranho, porque primeiro, eu nunca havia visto essa pessoa na minha frente, nunca falei pessoalmente com essa pessoa. Segunda coisa, essa pessoa se identificava como parente da candidata a senadora Alda Marco Antônio,
Talvez para isso ela precisasse se identificar dessa forma, para tentar pressionar os vereadores que ela entrou em contato. Por outro lado, senhor presidente, logicamente que eu ia me negar a dar um laudo de deficiência física, primeiro, porque eu não sou perita judicial, senhor presidente. Segunda coisa, eu não sou médica do trabalho e nem fiz segurança do trabalho para poder dar um laudo nesse sentido. Terceiro, essa pessoa não é minha paciente, nunca vi na minha frente, como é que poderia dar um laudo sem sequer conhecer essa pessoa? Então, tem muita coisa estranha nessa coisa, ainda mais uma pessoa que vai prestar um concurso público e que não identifica no concurso público uma deficiência física. Por quê? Porque tem preconceito em não ter um dedo a menos? Ou tem algum problema em relação a isso e depois quer ser colocada na vaga de deficiente? Então, senhor presidente, é um absurdo que eu vejo aqui e não daria mesmo nenhum jeitinho, não faria nada para mudar um concurso público, porque não faria coisas ilegais e irregulares para facilitar a entrada de gente em concurso público com um número de pessoas enormes prestando um concurso e pretendendo uma vaga. Por outro lado, não faria laudo de pessoas que nem conheço, nunca vi na frente, senhor presidente. Muito obrigado, vereadora doutora Silvana. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador José Dias. Senhor presidente, eu quero registrar aqui na casa, nesta manhã, a presença da nobre companheira Tereza, a Luciana, funcionária do Hospital São Vicente de Paulo, né? E a Márcia Juvelina, que está aqui presente, trazendo para nós aqui realmente aquilo que eles defendem, que é o dia a dia no São Vicente, com bastante dificuldade, bastante carinho. Parabéns, Luciana, pelo seu trabalho no Hospital São Vicente. Muito obrigado, vereador José Dias. Aproveito e registro também a presença da Eleni, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos do município de Jundiaí. Vamos, então, passar à votação do projeto de lei de número 9.950, de 2008, de autoria do vereador Roberto Conde Andrade e doutora Silvana. Com 13 votos pela aprovação, um senhor vereador votando pela abstenção, um senhor vereador ausente, e essa presidência aqui regimentalmente não vota, o projeto está aprovado. Vamos passar agora à apreciação da emenda de número 1 ao projeto de lei de número 9.950 de 2008. Emenda do próprio autor do projeto. Aguardando só a liberação do painel, agora sim vamos proceder à votação. Com 13 votos pela aprovação, com 14 votos pela aprovação, um senhor vereador ausente, essa presidência aqui regimentalmente não vota, a emenda de número 1 ao projeto de lei de número 9.950 de 2008 está aprovada. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador pastor Roberto Conde Andrade. Queria agradecer ao presidente da casa, Luiz Fernando Machado, de ter colocado esse projeto para votação hoje. A doutora Silvana, fizemos juntos esse projeto, e a todos os vereadores. Estava conversando com o vereador Zé Dias, o vereador Adilson também. Eles vão fazer ações nas comunidades dele, com a população, para o combate, a prevenção à dengue. Eu também estou solicitando, o vereador Doca falou da importância da igreja, eu já fiz um ofício, nós vamos colocar o nosso grupo da Igreja Universal combatendo a dengue, não só aqui em Jundiaí, mas eu fiquei sabendo que em todo São Paulo, todo o Brasil, a Igreja Universal do Reino de Deus vai estar combatendo a dengue. Nós temos aqui o vereador Val, o vereador Tico também lá do Jardim Tamoio. Então seria importante que os vereadores que são líderes, né, dessas comunidades, desses núcleos de submoradia, também para mobilizar a população, encabeçar aí esse projeto de prevenção, de combate à dengue, que vai ser muito eficaz para a população, não só esses vereadores, mas como todos, o vereador Marcelo Gastaldo, vereador Carlão, vereador Gerson Sartori, todos os vereadores aqui da casa encabeçar esse projeto, porque vai ser importante para a população de Jundiaí. Muito obrigado, pastor Roberto Conde. Essa presidência recebe
o requerimento ao plenário de número 1497, de preferência para apreciação do projeto de decreto legislativo de número 1224, de autoria da mesa, que referenda nomeação do professor Dr. Itibagi Rocha Machado para o cargo de diretor e do professor Dr. Roberto Anania de Paula para o cargo de vice-diretor da Faculdade de Medicina Dr. Jaime Rodrigues. Esse requerimento vem assinado pelo vereador José Galvão Braga Campos. Requerimento, então, de número 1497, está em discussão no plenário. Em votação. Com 14 votos pela sua aprovação, um senhor vereador ausente e essa presidência aqui regimentalmente não vota, o requerimento ao plenário de número 1497 está aprovado. Questão de ordem. E vamos apreciar, em preferência, o projeto de decreto legislativo de número 1224 de 2008. Questão de ordem, vereador Julião. Senhor presidente, só para solicitar ao senhor que coloque ao plenário a prorrogação dos trabalhos por até 2 horas, se necessário. Submeto ao plenário também, a pedido verbal do vereador Júlio César de Oliveira, vereador Julião, a prorrogação dos trabalhos por até 2 horas, se necessário for. Está em votação o pedido verbal do vereador Julião. Com 14 votos pela aprovação, um senhor vereador ausente, essa presidência aqui regimentalmente não vota, a prorrogação dos trabalhos por até 2 horas, se necessário for, está aprovada por esse plenário. Vamos passar, então, à apreciação do 5º item da ordem do dia, que é o projeto de decreto legislativo de número 1224 de 2008, de autoria da mesa, que referenda a nomeação do doutor professor Itibagi Rocha Machado para o cargo de diretor e do professor doutor Roberto Anania de Paula para o cargo de vice-diretor da Faculdade de Medicina doutor Jaime Rodrigues. O projeto de decreto legislativo está em discussão. Em votação. Com 14 votos pela aprovação, um senhor vereador ausente e essa presidência aqui regimentalmente não vota, está aprovada a indicação e o referendo do doutor Itibagi Rocha Machado e também do doutor Roberto Anania de Paula para os cargos de diretor e vice-diretor da Faculdade de Medicina de Jundiaí. Justificativa de voto do vereador José Galvão Braga Campos. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereadora Ana Tonelli. Senhor presidente, para cumprimentar a todos os eleitores da Faculdade de Medicina que escolheram 2 nomes de destaque na nossa cidade. Dr. Roberto Anania, como vice-diretor, e o professor também, Dr. Itibagi Rocha Machado, como o diretor da nossa Faculdade de Medicina. Eu cresci, senhor presidente, ouvindo o nome Major Evaporé, que era o pai do doutor Itibagi. Meu pai engajou no Exército aqui em Jundiaí e o Major Evaporé era o comandante da bateria que meu pai ficou durante 5 anos e meio no grupo de artilharia de dorso, que era ainda com os cavalos, o grupo de artilharia de montanha, de campanha e por aí vai. Depois o companhia de comunicações e aí o GO e hoje o GAC. Então é uma família tradicional na nossa cidade. A competência do doutor Itibagi o levou a guindar esse posto máximo que a gente sabe que é almejado pela maioria dos professores, doutores, os médicos da Faculdade de Medicina. Parabéns e também ao prefeito por haver referendado o nome que teve a indicação da faculdade. Questão de ordem, senhor presidente. Muito obrigado, vereadora Ana Tonelli. Questão de ordem, vereador Zé Antônio Caixão. Eu peço desculpa ao meu companheiro Tico, mas eu não poderia deixar também de comentar. A minha comadre tirou da minha boca o que ela disse também, porque quero parabenizar, sim, doutor Itibagi, doutor Roberto, mas eu tenho certeza que o saudoso Major Evaporé está vibrando
o que aconteceu hoje. Por tudo que nós sabemos, doutor Itibagi foi amigo praticamente da nossa família, desde os tempos de escola, Divino Salvador, assim por diante. Então, está de parabéns e nada mais justo parabenizar o doutor Itibagi por tudo que ele vem fazendo por Jundiaí e agora com uma responsabilidade maior, mas com certeza que fará o possível para que essa faculdade cresça cada vez mais. Parabéns. Muito obrigado, vereador Caixan. Com a palavra, o vereador José Galvão Braga Campos, vereador Tico. Senhor presidente, senhores vereadores, para justificativa de voto, só não poderia deixar de parabenizar o doutor Itibagi, doutor Ananias, né, pelo grande trabalho que vem desenvolvendo na nossa cidade e hoje referendado pela faculdade, né, pela Câmara Municipal e também pela lista tríplice da faculdade. Nós que acompanhamos, doutor, só parabenizar realmente. E a gente sabe do trabalho que vocês, os doutores, né, de nossa cidade, principalmente o senhor e o doutor Ananias, prestam para o município. Então, parabenizar realmente, essa casa fez o que a gente já esperava, o voto de 14 senhores vereadores a favor dos senhores. Muito obrigado, senhor presidente, senhores vereadores. Muito obrigado, vereador Tico. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Adilson Rosa. Senhor presidente, eu gostaria de aproveitar a oportunidade e também parabenizar a Faculdade de Medicina de Jundiaí pelo excelente trabalho que desenvolve em toda a cidade, mas em especial um projeto com a comunidade carente, lá do bairro dos Jardins Santa Gertrudes. Temos o professor Everardo e o próprio professor Ananias lá trabalhando junto à comunidade. É um trabalho brilhante e que traz um ganho muito grande para aquelas pessoas que, sem dúvida nenhuma, são as pessoas que mais precisam de atenção lá na comunidade. E a faculdade tem feito isso de forma brilhante. Então, deixar aqui os meus parabéns, né, e pedir que o projeto continue, né, aí na gestão do doutor Ananias e do doutor Itibagi. Obrigado, vereador Adilson Rosa. Com a palavra, o vereador Julião. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos. Eu gostaria aqui de tomar a liberdade de cumprimentar o meu amigo. Desde que mudei para Jundiaí, eu conheci Itibagi. E ele era um dos que até um tempo atrás ainda me chamava de Julinho. Eu conheci o Major Evaporê, conheço a dona Olga, conheço o Itiberê, e hoje é uma grata satisfação poder referendar o nome de um amigo, entre tantos amigos que a gente tem na área. O Dr. Maia, que sai, também eu considero no rol dos amigos. E todos que concorreram com o Dr. Itibagi, inclusive o segundo colocado, o Dr. Claré, que é meu médico num problema de tireoide. E sem sombra de dúvida, eu acho que quem ganha não é só a Faculdade de Medicina, com a aprovação feita nesta manhã pela Câmara. Quem ganha é a cidade como um todo. É a comunidade médica e a cidade no seu todo quem vai ganhar. Porque eu tenho certeza, conhecendo o ritmo de trabalho do Dr. Itibagi Machado, que ele, desde sempre, não tem parada, está sempre a mil, vai impregnar mais um pouco ainda a faculdade com essa força, que eu nem sei há quantos anos ele está na faculdade. Eu sei da sua força, da sua liderança e do seu não parar. É até difícil de conversar com ele quando a gente precisa, que tem que conversar andando, porque ele não para. E isso é muito bom, porque é de pessoas e de homens assim que a nossa sociedade precisa. Sucesso, doutor Itibagi, sucesso, meu amigo Itibagi Machado. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Julião. As palavras. Com a palavra, o vereador Antônio Carlos Pereira Neto, vereador Doca. Eu cedo a palavra inicialmente para o meu companheiro Gerson. Ele está com vontade de falar, ele merece. Ele merece. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado pela oportunidade, nosso vovô garoto Doca.
mas eu não podia deixar de dar os parabéns e desejar sucesso ao doutor Tibagi, ao doutor Ananias, mesmo porque a gente sabe que é uma tarefa dura, mas é uma tarefa importante, está levando aí o nome da nossa faculdade, hospital, todos os problemas que a gente sabe que vai ter aí no dia a dia, é uma luta por dia, como diz, é matar um leão por dia, mas tenho certeza que eles vão levar isso à frente e, com certeza, a nossa faculdade vai estar muito bem representada. Então, parabéns e sucesso nessa nova empreitada. Obrigado, vereador Gerson Sartori. Peço a palavra. Com a palavra, o vereador Doca. Para a justificativa de voto, com a palavra, o vereador Doca. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, depois das palavras do vereador Gerson, eu preciso tomar muito cuidado para falar, porque, evidentemente, a gente fica feliz, em primeiro lugar, porque o doutor Tibagi Rocha Machado trabalhou muito tempo comigo no INAMPES. Então, entendeu? Mas só que ele era bem jovem. Eu já era mais ou menos maduro naquela época. Então, ele pode ficar tranquilo, certo, doutor Tibagi? E, inclusive, o seu companheiro, o doutor Roberto Anani de Paula, seu vice, também trabalhou conosco. No tempo que o INAMPES era o INAMPES. Higiene, limpeza, atendimento, consultas rápidas, internações rápidas, exames de laboratório rápido e também raio-x e outros tratamentos. Grande época, doutor Tibagi. E numa luta dramática na Faculdade de Medicina de Jundiaí, onde participaram diversas duplas, que também, claro e evidente, pessoas, médicos de renome na cidade de Jundiaí. E ficamos felizes pela vitória do Dr. Tibagi Rocha Machado, como também o nosso companheiro, o Dr. Roberto Anani de Paula. E eu não podia deixar, evidentemente, de transmitir a minha mensagem de alegria e desejar que faça uma administração 100%. Eu tenho certeza que vai conseguir, porque eu conheci o Dr. Tibagi, trabalhamos juntos, tive a honra de trabalhar junto com o Dr. Tibagi, com o Dr. Roberto Ananias, e sei a sua capacidade, a sua inteligência, e, evidentemente, aquilo que é muito importante, pessoas humanas. Que não adianta ser grande técnico, grandes profissionais e não ter humanidade. Para mim, é a mesma coisa com bonde sem rodas. Portanto, estou bastante satisfeito, alegre. E não é só eu, Jundiaí e a própria Faculdade de Medicina de Jundiaí. Com referência ao pai do meu amigo Dr. Tibagi, muita gente não sabe, o Evaporê não era somente militar. Eu tive a honra de ser aluno do pai dele, que ele era professor do Ginásio Rosa, certo? Onde me formei em técnico de contabilidade na época. Portanto, minha alegria é geral, alegria de Jundiaí e alegria da Faculdade de Medicina de Jundiaí, o seu corpo docente, os alunos, enfim, a todos. Jundiaí ganhou com essa dupla. Muito obrigado, senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras. Muito obrigado, vereador Doca. Com a palavra, a vereadora doutora Silvana. Antes, vereador Marcelo Gastaldo, em questão de ordem. Só tecer e parabenizar também o doutor Tibagi. Eu, independente dos amigos, sempre ouvi o nome do doutor, mas não sou do hall de amizades nem de familiares do doutor Tibagi. Mas eu tenho certeza que o que ele fez por Jundiaí já o referenda para esse cargo. Tenho certeza que a pessoa hoje do doutor Tibagi, juntamente com o doutor Ananias, engrandece mais ainda o trabalho que a faculdade realiza. A pessoa certa para a função certa. Parabéns. Muito obrigado, vereador Marcelo Gastaldo. Com a palavra, a doutora Silvana. Eu queria aqui, senhor presidente, senhores vereadores, até como médica, né, enaltecer o nome do Tibagi, do Ananias, até porque eu que trabalhei tanto no São Vicente, pudemos trabalhar juntos lá por tanto tempo, sabemos da sua atividade, da sua bondade em relação a tantos casos, de tantas pessoas carentes que o senhor tratou, né? E o doutor Ananias, por sua vez, também. Eu tenho certeza que a faculdade ganha com essa indicação. E uma certeza maior ainda,
a gente teve praticamente 3 chapas. E todos os colegas médicos são pessoas boníssimas, né? Dr. Claré, Dr. Hélio, Dr. Paulo Cunha. Então, eu tenho certeza, né, que conhecendo Itibagi, como eu conheço, até operou meu braço quando sofri aquele acidente no Nordeste, né, eu sei que o Itibagi fará de tudo para poder trazer todos, né, para junto dele e poder todos aqueles que participaram dessa eleição poderem também auxiliar no desenvolvimento tecnológico da faculdade, nos investimentos no hospital universitário, que a gente possa ter realmente uma administração profícua em relação a tudo que já foi feito de forma brilhante pelo Dr. Maia, que continue sendo melhor ainda com a administração do Dr. Itibagi e Dr. Ananias. Mas eu queria dizer uma coisinha só. O Itibagi, ele sempre me chamou a atenção pela delicadeza, porque ele sempre foi uma pessoa extremamente delicada com os pacientes, com as pessoas, né? E, conversando com a Vanessa no sábado, né, que é a esposa do nosso presidente, a gente fica muito feliz porque foi uma das coisas boas que você deixou para os seus filhos, foi a delicadeza, a bondade e a alegria da Vanessa ao saber que o pai seria o diretor da faculdade. Mas mais alegre fiquei eu, porque a Vanessa estava fazendo medicina chinesa, né? E nós até conversávamos sobre isso, e me disse agora, que depois do casamento, como não houve tempo, antes que ela vai terminar o curso, e que depois nós vamos conversar com o Itibagi, para a gente poder fazer um serviço lá na faculdade de dor e podermos lá trabalhar juntos, eu e a Vanessa, no sentido de auxiliar ainda mais as pessoas carentes que nos procuram. Então, parabéns, doutor Itibagi, parabéns ao doutor Ananias, parabéns também às outras, né, as outras indicações de outras chapas, doutor Hélio, doutor Claré, doutor Paulo Cunha, porque eu acho assim, são todos grandes amigos, grandes pessoas, e eu tenho certeza que todos darão a colaboração necessária à sua administração. Sucesso. Parabéns, vereador. Com a palavra, o vereador José Dias. Muito bem. Senhor presidente, senhores e senhoras aqui presentes, vereadores e o público presentes aqui, e também o nobre companheiro, doutor Itibagi, nesta casa. Parabéns, doutor, parabéns pelo trabalho, pela dedicação junto à população jundiaiense. Senhor presidente, o projeto de lei decreto legislativo 1224, referendo à nomeação do professor doutor Itibagi Rocha Machado para o cargo de diretor e do professor Roberto Anania de Paula para o cargo de vice-diretor da Faculdade de Medicina, doutor Jaime Rodrigues. Senhor presidente, eu quero aqui dizer mais referente ao doutor Itibagi e seu companheiro também, o professor Roberto Ananias, né? E a gente sabe que eu quero cumprimentá-lo também, a todos os médicos, funcionários, alunos da Faculdade de Medicina, porque é um trabalho em conjunto, senhor presidente. E aqui também eu parabenizo a Câmara Municipal, todos os vereadores, em especial os hospitais aqui da nossa região, principalmente o Hospital São Vicente de Paulo, que faz e traz a cada um de nós aquilo que realmente nós necessitamos no dia a dia. Porque quantas vezes eu já falei com o senhor no hospital, me senti muito à vontade pelas palavras e pelo carinho no qual o senhor recebeu aquilo que realmente a gente sente e precisa no dia a dia, doutor Itibagi. Então, portanto, foi uma escolha e eu parabenizo pela escolha e desejo que nesta jornada de trabalho, nesta administração, que Deus o abençoe, o senhor doutor Itibagi, também o doutor Ananias, né, que realmente leva
aquela casa que é a Faculdade de Medicina, um trabalho digno e sério a todos nós, a toda a população jundiaense. E parabenizo de coração, em nome do vereador Zé Dias e a população jundiaense, parabenizo o senhor, né, que está aqui presente nesta casa, o doutor Ananias, pela esta administração, por esta jornada. Vai ser uma jornada muito difícil, mas o senhor tem talento, o senhor tem conhecimento e sabe como fazer para que seja uma administração muito voltada àquelas pessoas que nos procuram, que procura o vereador, procura a população. Parabéns, Hospital São Vicente, parabéns à Faculdade de Medicina, e mais uma vez, doutor Tibagi, eu parabenizo pela forma do trabalho que o senhor tem nesta cidade. Muito bem escolhido. Esses são os votos do vereador José Dias e, com certeza, da população jundiaense. Muito obrigado, vereador José Dias, pelas considerações. Estando com a palavra o vereador Val. Senhor presidente, nobres pares, um projeto que referenda ao senhor Tibagi e também o senhor Roberto Anania de Paula. Eu, exemplo do meu companheiro de bancada, o vereador Marcelo Gastaldo, não conhecia o senhor Tibagi, mas já ouvimos aqui do seu pai, major, militar, e já vimos que a árvore é boa, né, vereador Lessa? Então, a faculdade ganha com isto, porque se vê por uma vida apresentada já, até pela sua genealogia. Interessante que o HU também vem do pai de nosso, leva o nome do pai do nosso vice-prefeito, Jaime. Homens que têm contribuído de uma forma incontestável, com benefícios para a nossa cidade. Então, eu voto um projeto desse, senhor presidente, com muita honra, com muita alegria e cumprindo, que diz até mesmo as Escrituras Sagradas: a quem tem honra, honre. E deixo aqui para os nobres referendados, Tibagi e Roberto, o Salmo 121, versículo 8. Que o Senhor abençoe tua entrada, a tua saída, com muita paz para todos sempre. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Val, pelas considerações. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Julião. Senhor presidente, eu queria que o senhor submetesse ao plenário a suspensão por até 10 minutos, se necessário, para a gente pudesse cumprimentar o novo diretor da Faculdade de Medicina, o doutor Tibagi Rocha Machado. Vereador Júlio, antes mesmo, essa presença irá suspender, porque tenho absoluta convicção que o plenário irá acompanhar, somente para não contar o tempo de suspensão da sessão, que a pedido da presidência não conta. Então, os trabalhos estão suspensos. Questão de ordem, vereador Adilson Rosa, antes da suspensão dos trabalhos. Gostaria de pedir a Vossa Excelência, então, já que vai suspender, que nós pudéssemos fazer rapidamente uma reunião de bancada. Perfeito. Então, também faremos a reunião de bancada no período de suspensão dos trabalhos. Os trabalhos estão suspensos por até 10 minutos, para que nós tenhamos a oportunidade de cumprimentar o novo diretor da Faculdade de Medicina de Jundiaí, doutor Tibagi Rocha Machado. Os trabalhos estão suspensos.